A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja Peniel. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, diz assim, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e vestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as todas as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Glória ao Pai, Filho e Espírito de Deus. Em primeiro lugar, revestirmos, nos fortalecermos no poder de Deus, Nos revestais na força do seu poder, Glória a Deus. Quer revestir na força do poder? Glória a Deus. A fonte é o Espírito Santo, E buscar o Senhor, Se entregar a Ele em oração, buscar o Senhor, é o começo para batalhar essa batalha que é profunda. Revestimos de toda a armadura de Deus, A gente faz a nossa parte, mas quem completa tudo é Deus, quem faz tudo é Deus. Estarmos guardando, Glória a Deus, fazer com que todas essas armaduras estejamos praticando, E nós já sabemos que a Bíblia fala sobre as armaduras, Que nós temos que usar as armaduras, Espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a couraça da justiça, que é a justiça dos santos, o calçado na preparação do Evangelho, que é a pregação do Evangelho, e por aí vai, E a gente tem que estar fortalecido, no Senhor, porque a nossa luta não é contra pessoas. O inimigo usa pessoas para fazer o trabalho, na verdade. Mas a ação é dele. Então a nossa luta não é contra pessoas que tem inveja, que persegue, que fala mal. Nós já sabemos que o inimigo usa essas pessoas. Elas dão lugar, elas vão ter a parte delas, você vai repreender, vai. Porém, a gente tem que lutar de maneira espiritual, orando, bloqueando esses ataques, Para que as pessoas serem libertas das mãos das trevas e deixem de dar lugar ao diabo, E o que eu quero falar dentro disso são os ataques, que a organização das trevas é grande. E isso aqui eu não quero exaltar ou enaltecer as trevas, não. Mas nós precisamos estar atentos. O inimigo, ele arma, ele cria estratégias. E é um reino organizado, Os principados, potestade está abaixo dos principados, Como nós vemos na Escritura. Mas são eles organizadores desses ataques, dessas estratégias, E fala sobre essa potestade, Os príncipes das trevas, que são eles que organizam os ataques diretamente, e as hostes espirituais da maldade, que são os demônios, que são distribuídos por esses príncipes para ver as destruições, as guerras, as amarras, as opressões. Então, precisamos não descuidar da oração, precisamos não descuidar nunca da vida na presença de Deus, está também debaixo de cobertura espiritual. Nunca está em rebelião, glória a Deus, está sempre no propósito de Deus, sujeitando aos pastores. Existem pessoas que se levantam contra os pastores, estão congregando no ministério ligado a eles, sujeito a eles, e se levantam, e que é um erro muito grave, que está em batalha espiritual, está lutando no reino de Deus contra os principados, potestades, dominadores das trevas. Não pode se dar o luxo de estar se rebelando. Isso já está dizendo, a rebelião não é de Deus, certo? Glória a Deus. Se a pessoa não quer conviver em um ministério,
E ele pode sair a partir do momento que seja a vontade de Deus nisso, esteja no propósito de Deus isso. Fora isso, não é bom. E é bom, glória a Deus, que aos pastores, que quando alguém quiser sair, quiser dar uma carta, é bom. Eu já vi pessoas que ficam com um sentimento de ódio quando pessoas se desligam dos seus ministérios. Se eles se desligam, eles querem se desligar, ele pode se mover para qualquer ministério, porém dentro do propósito, se está dentro do propósito, porque nós estamos em guerra espiritual. O inimigo vai sempre tentar, de alguma maneira, frustrar o plano de Deus na vida de cada um, né? O propósito de Deus na vida de cada um. Por quê? Porque ele sabe que a cada passo que a pessoa dá dentro do propósito é derrota para ele. São almas que as pessoas ganham para Jesus. Então é necessário viver dentro do propósito. E muitas pessoas estão sofrendo, muitas vezes até trabalhando ou não, numa vida confortável financeira ou não, estão sofrendo opressão, depressão, por causa dos ataques espirituais. E isso pode diminuir ou perder a força a partir da sua entrega a Cristo. Entendeu? Por quê? Porque o inimigo ele não vai parar de ser inimigo. Ele já está sentenciado ao lago de fogo. Porém, ele ainda está agindo porque o Senhor Jesus ainda não veio buscar a igreja. Quando o Senhor buscar a igreja, o nosso corpo não vai ser mais esse corpo vulnerável, vai ser um corpo ressurreto. E o que é que vai acontecer? Glória a Deus, vamos estar livres dessas tentações, desses ataques do inimigo. Mas, porém, enquanto estivermos na terra, estaremos sendo, sim, de alguma maneira atacados, mas guardados pelo Senhor, ou permitamos que o Senhor nos guarde. Como é isso? Se você está na presença do Senhor, vivendo dentro do propósito de Deus, com certeza Ele vai te guardar, com certeza Ele vai te abençoar. Mas se você ficar em uma vida morna, fora do propósito de Deus, eu sou crente, porque eu gosto de música cristã, eu dou aleluia, eu vou de vez em quando no culto. Isso não é um procedimento de um cristão. O cristão ele tem que estar dentro de um propósito de Deus. E o propósito de Deus não é uma vida morna, porque o Senhor já mostrou em Apocalipse lá, que está revelando lá, que ele vomita. Então ele tem que ser ativo no reino de Deus, entendeu? Ele tem que orar a Deus e buscar o seu lugar no corpo, para que, aleluia, ele combata um bom combate, como os apóstolos e todos os servos de Deus, certo? Então vamos combater espiritualmente para afastar esse espírito de opressão, espírito de depressão, né? Quantas pessoas estão passando por certo, recebendo certo, porque pararam de orar, ou entre depressão, porque é isso aí, para de combater, ou não estão firmes no propósito, ou permite ser tentado em áreas que ele pode repreender no nome do Senhor Jesus, né? Então, muitas pessoas, elas não aguentam ataques até de líderes, né? Como está vendo em alguns assuntos que a gente vê que não é bíblico, pessoas usando pregações, mandando as mulheres pastoras abandonar seus ministérios. Isso tudo são heresias, porque ninguém vai abandonar seu ministério porque um homem está falando se sentindo um dono da verdade. Entendeu? Quem tiver suas doutrinas nos seus ministérios, né, dizendo que lá não tem pastora, tudo bem, não tem pastora no seu ministério onde você dirige. Porém, não faça isso como doutrina do Senhor, porque não é doutrina do Senhor Jesus. Entendeu? Porque não está escrito pastora lá nos 5 ministérios que tem, nos 5 ministérios em Efésios 4:11. Quer dizer, se tem pastor, não tem pastora. Quer dizer que as pastoras têm que abandonar os ministérios. Isso tudo são palavras jogadas ao vento. E isso quem recebe é o diabo. Entendeu? Já vi reunião até de gente que diz que são líderes se preocupando em tirar o cargo das pastoras. A posição, o ministério de pastora delas. Isso é de quem? De Deus ou do diabo? Então, certas pregações, irmão, vai pregar o evangelho. Vai pregar que Jesus salva,
vai pregar que Jesus liberta e para de meninice. E para de pregar heresia, não tem o que pregar não, vai para o joelho pedir a Deus a palavra, porque está escrito que a palavra está bem pertinho da gente, essa é a palavra de Deus, não tem o que pregar, vai pregar besteira, ensinar besteira, entendeu? Glória a Deus. Se você não concorda com o ministério de pastora no seu ministério, dirija ele como você quiser e fica com você quem quiser no seu ministério. Porém, não faça disso doutrina, espalhando, para que a igreja diga que não existe pastor, como já vi um bocado incauto aí. Pessoas que estudaram a Bíblia, estudam a Bíblia, dizer que não existe ministério de pastora. Pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, irmão, em que mundo nós estamos? Ao século que nós estamos de guerra, precisamos nos preocupar com tantas outras coisas e se preocupando em tirar da mulher aquilo que ela conquistou através da oração, porque ninguém vai ser pastora sem dedicação, entendeu? Sem dedicação. Tem mulheres que pastoreiam a igreja como missionária, mas são pastoras. Só porque o nome pastora desagrada a você, para com isso. Se arrepende, para de dar lugar ao diabo, dizendo que é o Senhor. Amém? O Senhor não mandou você combater as pastoras, ou as mulheres que receberam consagração de pastoras. Amém? Eu concordo completamente no ministério pastoral a mulheres. Sim, eu concordo. Quem é contra, vá brigar com Jesus, vá chamar Jesus a atenção, o Senhor, o Espírito Santo, porque é Ele quem rege a igreja. É o Espírito Santo quem ensina a igreja. Não é o homem de si mesmo. Amém? Se você vai pregar, pregue uma pregação genuína dentro da palavra. E dizer que mulher não é pastora não tem respaldo bíblico, mas que você tente. Os 5 ministérios, o que fala sobre o homem, fala sobre a mulher. Mas Jesus não chamou os apóstolos, irmão, para de viver a letra que mata. Entendeu? Para de viver a letra que mata. Jesus não chamou naquele tempo os homens, as mulheres como pastora, mas elas tinham posição de pastoras. Entendeu? Se você for observar a luta de Maria, a luta de Marta, a luta de cada um após a convenção, né, de mulheres como elas agiam para fortalecer os homens, você está entendendo? Elas tinham um ministério de pastoras, só não colocava. Não tinha a cultura na época, a cultura lá dos judeus, entendeu? Tudo isso. Agora nós temos liberdade, nós não temos liberdade para pecar, para errar. Temos até liberdade para pecar e não devemos. Agora fica colocando imposições, dizendo que mulher não tem que isso e aquilo. Para com isso, porque você casou com uma mulher então, já que você diminui tanto a mulher. Vamos parar com isso, irmãos. Arrependa. Vá pregar uma pregação genuína e pare de doutrinar todo mundo com a sua doutrina, porque isso é doutrina de homem, isso é doutrina, chega a ser heresia. Amém? Então, nossa luta é contra Satanás, as estratégias dele, entendeu? Para nós combatermos um bom combate, e combatendo um contra o outro sobre essas questões, e chega a ser algo usado pelo diabo para divergir, para dividir e roubar o ministério da mulher. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então você que está em batalha, tem que estar desviado, volte para seu chamado. Muitos ataques vêm também dessa posição da pessoa de estar recuando do chamado. Você não pode recuar, não importa a circunstância, procure analisar bem tudo em volta, sujeite a uma cobertura espiritual, peça conselho a alguém que possa ter maturidade para te orientar dentro do ministério, para que você fortaleça, mas não fique parado no propósito ou não saia do propósito de Deus. Permaneça no propósito e está fora entre, porque sem Deus, sem Jesus, não podemos fazer nada. Jesus mesmo diz, entendeu? Sem mim nada podeis fazer. E se a nossa luta não é contra a carne e o sangue,
temos que estar revestido de quem pode nos guardar e nos orientar para usar a estratégia certa para vencer o adversário no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus em Cristo aplique a sua palavra nos nossos corações, que nós venhamos manter a vigilância, guardar a porta do coração, não entrar em desespero, orar sempre, permanecer na oração para que Deus mova, para que o céu mova em favor de cada um, em nome de Jesus. Persevere, fique no propósito, independente da circunstância que você esteja enfrentando, e Deus vai chegar com escape, porque Ele é fiel. Amém? Que Deus nos abençoe e guarde. Shalom Adonai.